Queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesta noite. É com muita alegria que nos colocamos na presença de Deus para iniciarmos o nosso culto de louvor e gratidão a Deus por mais uma semana que Ele nos concede, pela graça maravilhosa. A palavra de Deus no livro de Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E o propósito, portanto, de nos apresentarmos ao Senhor nesta noite é exatamente para cultuá-lo, para glorificá-lo e para exaltar. E eu convido você, neste momento, a fazermos uma oração inicial a Deus, pedindo ao Senhor que nos abençoe e que derrame ricamente do seu amor sobre as nossas vidas. Querido Pai, Deus de amor e de bondade, e agradecemos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Pedimos que o Senhor derrame da tua bênção maravilhosa sobre as nossas vidas nesta noite, que a graça do Senhor seja sobre cada um daqueles que nos escutam também neste momento. Dai-nos, Senhor, um coração quebrantado e contrito diante de Ti, para que possamos Te adorar e Te glorificar. Deus, nós Te pedimos isso, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Teu nome, pois o Senhor é a nossa alegria e a nossa fortaleza. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Devemos nos apresentar diante de Deus com alegria. Esta é uma noite festiva, é o domingo que nós tiramos para cultuar ao Deus que tem nos abençoado. Aí, juntamente com a sua família, onde você está, você pode, como igreja do Senhor, cultuar a Deus agora de forma reverente. A palavra de Deus nos diz lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará no meio deles. Então, vamos adorar, vamos louvar, vamos celebrar, vamos bendizer o nome do Senhor, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, porque ele tem derramado desta graça tão especial sobre as nossas vidas. Temos que servir, então, com toda a alegria do nosso coração. Você que nos assiste nesta noite, que não faz parte da igreja local, mas que está nos acompanhando, as nossas boas-vindas, estamos muito felizes com a sua presença e que Deus traga nesta noite especial muita alegria ao seu coração. Nós vamos, neste momento, dar início a um período de cânticos, onde nós estaremos louvando o nome deste Deus, que é maravilhoso e que tem nos abençoado. Sim, vem, ó, vem, nossas almas inflamar. Salmozinho 503. Que sobre a amarga cruz revelaste o teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó, vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó, vem, nos inflamar. Se vem, ó, vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo Tentador, procurando nos trair. sem teu fogo Abrasador, não podemos resistir. Vem, ó, vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó, vem, nos inflamar. Se vem, ó, vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam Vem, desde longe agora vão, outros seguem que também sem amor vivendo estão. Vem, ó, vem, Jesus, Senhor,
nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó, vem nos inflamar, se vem, ó, vem nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu grande e doce amor. Vem, ó, vem, Jesus Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó, vem nos inflamar, se vem, ó, vem nossas almas inflamar. Se vem, ó, vem nossas almas inflamar. Bem, salve os irmãos para a paz do Senhor. Como é bom poder adorar o nosso Deus, né? Mesmo distante, nós sabemos que Deus está, né, com as nossas vidas. Neste momento, vamos louvar o nome do nosso Senhor com um hino bem conhecido dos irmãos, onde diz: porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Filho amado, pra nos salvar e perdoar. Na cruz morremos por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu venci, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, então terei vitória. Vem na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Que Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há,
eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo está nas mãos do meu Jesus, que vivo A nossa vida está nas mãos do Deus maravilhoso, que é guardador de cada um de nós. Perto que está. Quer estar junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que eu dei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que eu não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei
somente a ti, somente a ti, Jesus. eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, Adorarei, adorarei somente a ti, somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus, Somente a ti, Jesus. somente a ti, tu és o meu amado, Somente a ti, Jesus. somente a ti, Jesus, Somente a ti, Jesus. somente ao nome do nosso Deus, nós devemos dar louvor e toda glória. Neste momento, quero louvar o nome do Senhor, com ele se diz a primeira oração. Que todos os dias devemos ter tempo ao nosso Deus, porque nós sabemos que não é necessário que aconteçam todas essas coisas para termos tempo para Ele. Joelhos se dobram e o coração descansa. A alma aprende e se prende a Deus, sua esperança. E eu confio em ti, espero em ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo de buscar, te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais me esqueça de te encontrar, conversar. E eu confio em ti, espero em ti, dia após dia, até que venhas sobre minha vida teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo pra te buscar, te encontrar. Não importa o que aconteça,
abençoa cada Glória a um de Deus. Jesus. Aleluia. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Amém. Por isso nós confiamos em Ti, nós sabemos, Pai, Louvado seja o teu que nome. tudo isso um dia vai passar. Glória a Estaremos Deus. juntos, Pai, em união para louvarmos ainda mais forte o Teu nome. Louvado seja o teu nome. Glorificado seja sempre o Teu nome. Nós te Glória pedimos a a Tua Deus. bênção, meu Pai, em nossas vidas, Nome em nome de de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. É maravilhoso estar na presença de Deus. É glorioso poder adorá-lo e senti-lo em nossa vida. A palavra do Senhor, lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 28, diz: sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Que nós, cristãos, todos os dias, tenhamos essa reverência em estar na presença de Deus e tenhamos a alegria de poder servir a Deus, sabendo que este é um privilégio ímpar na vida do ser humano. Cada um de vocês que estão neste momento aí com a sua família, ou talvez sozinho em casa, acompanhando, cultuando a Deus juntamente conosco, exalte a Deus, glorifique o nome do Senhor, que tanto tem nos abençoado. Eu sei que apesar de tudo que nós estamos vivendo, certamente nesta semana, existe algum motivo para que você possa agradecer a Deus e lembrar de que Ele tem nos abençoado de forma tão especial e tão grandiosa. Queridos, a palavra do Senhor ainda nos diz lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, o seguinte: quem esconde as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa encontra misericórdia. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, reunidos como povo de Deus, nós podemos falar com Deus e expressar para o Senhor os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos no nosso dia a dia, nossa vida, tudo aquilo que Deus tem feito e aquilo que ainda há de fazer. E também nós podemos refletir sobre o nosso proceder. No dia a dia, nós acertamos, mas também erramos muitas vezes. Nós fazemos coisas que agradam a Deus, mas também, tristemente, fazemos coisas que desagradam a Deus. As dores deste mundo, as dificuldades que enfrentamos. E é por isso que nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados. E esse momento, eu quero, juntamente com a igreja, fazer um momento de confissão ao Senhor. Esse domingo nós tiramos para consagrar as nossas vidas, para jejuar, para orar a Deus pela nossa nação. E mais uma vez, eu quero convidá-lo a estarmos orando ao Senhor. E agora você vai apresentar a sua vida ao Senhor, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Querido Deus, tua palavra nos ensina que devemos confessar os nossos pecados. A vida, Senhor, é um compêndio de acertos e de erros também. É verdade que o nosso desejo é acertar, mas a nossa limitação, a nossa incapacidade, a natureza pecaminosa que nos leva a desejar aquilo que é contrário à tua vontade, muitas vezes nos faz pecar, Senhor. Às vezes não vigiamos, Pai. Às vezes nos deixamos levar pela nossa vontade humana e fazemos aquilo que desagrada a Ti. Deus, eu quero, neste momento, pedir perdão ao Senhor por qualquer pecado que eu tenha cometido contra Ti. Também intercedo pelos meus irmãos, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um e traga perdão para os seus pecados. Colocamos a nossa nação diante de Ti. Amém. Perdoa, Senhor, esta nação que tem pecado tanto contra Ti, que tem estado tão distante do Senhor. Deus, é só no Senhor que podemos encontrar perdão. É o Teu perdão, Senhor, que nos dá alívio. É o Teu perdão que faz a vida ficar prazerosa novamente, que tira este fardo pesado do pecado sobre a vida do ser humano. Então, perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos dos nossos pecados. Amém. E nos auxilia, Pai, por meio do Espírito Santo que habita em nossas vidas, para que tenhamos uma vida santa,
uma vida que te agrade, uma vida que faça a tua vontade em nosso querer. Pai, nós te pedimos isso, Senhor. Visita cada irmão neste momento, Deus, em nome de Jesus Cristo, para a glória do teu nome. Aleluia. É bom, irmãos, saber que existe um Deus e quando nós o procuramos, Ele é poderoso para nos perdoar, para dar esse perdão maravilhoso que vem dos céus sobre a vida do ser humano. Este Deus de amor e de misericórdia traz profunda esperança aos nossos corações. Neste momento também, o culto é um momento também de consagração, é um momento de gratidão, é um momento de colocarmos diante do Senhor as nossas vidas em oferta, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como nos ensina lá em Romanos. É um momento também de nos lembrarmos dos necessitados, daqueles que precisam do nosso auxílio, e nos lembrarmos da obra do Senhor, que ela precisa ser anunciada ao mundo. E neste momento eu convido você, onde está na sua casa, a consagrar o seu dízimo, a sua oferta ao Senhor, a voluntariamente, com amor, com gratidão por tudo aquilo que Deus tem feito, entregar ao Senhor. E eu quero orar contigo neste momento, abençoando e agradecendo a Deus pelo sustento de Deus na sua vida. Amém. E na vida da igreja dele. Querido Deus, neste momento também nós consagramos a Ti os nossos dízimos e ofertas. Amém. O Senhor tem nos abençoado grandemente, Pai. O Senhor tem suprido as nossas necessidades. O Senhor tem nos dado alimento para fortalecer o nosso corpo e a vestimenta para nos vestir e nos aquecer. O Senhor tem nos dado saúde para trabalharmos e desfrutarmos da companhia daqueles que nós amamos. Tu tens sido bom conosco. E por isso, Deus, nós queremos devolver para Ti Amém. Parte daquilo que o Senhor tem nos dado, como prova do nosso amor, da nossa gratidão, Amém. Do nosso compromisso com a Tua obra e com aqueles que necessitam, Pai. Recebe, Senhor, os nossos dízimos e as nossas ofertas e abençoa ricamente a cada um daqueles que tem sido fiéis ao Senhor. Dá condições àqueles que não têm, para que continuem e possam te servir com toda alegria, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta noite nós lembramos também, irmãos, que tem alguns irmãos que estão aniversariando. A nossa irmã Catriele, o Gabriel também, né, que é nenenzinho, 5 anos, né? Aqui vai os parabéns da igreja, como sempre nós cantamos os parabéns para os irmãos, né, no aniversário. Eu deixo aqui os meus parabéns a esses irmãos que estão aniversariando. Que Deus lhe conceda muitos outros anos de vida, de alegria, de força na presença dele. Que a boa mão do Senhor esteja sempre sobre as nossas vidas. Lembrem de estar orando em casa, buscando ao Senhor. Lembrem de estar reunido com as famílias. Lembrem que esse momento que nós estamos enfrentando, ele vai passar. E em breve nós estaremos novamente reunidos na presença de Deus para louvar, para engrandecer e para exaltar o Senhor. No dia de hoje nós tivemos algumas dificuldades aqui com a internet, não tivemos como transmitir a escola bíblica dominical para vocês, né? Então foi um dia um pouco atípico e até nós convidamos um pregador que nos dará a mensagem hoje, o pastor Divino da Igreja Presbiteriana lá em São Paulo, e tivemos um probleminha aqui com o nosso link da internet. Eu quero até me desculpar com os irmãos quanto a isso, porque nós vamos precisar encerrar a live aqui e reiniciar novamente para que ele possa trazer a mensagem para os irmãos, tá? Então vocês vão ficar aí um pouquinho sem o sinal, mas daqui a pouquinho nós estamos passando o link novamente e aí vocês vão acompanhar a mensagem que será ministrada. Desde já aqui, em nome da Igreja Evangélica Congregacional também, eu já quero agradecer o Reverendo Divino, que nos dará a mensagem do Senhor nesta noite. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, né? Derrame bênção sem medida do céu sobre ti, e também aos irmãos que nos acompanham, as pessoas que estão conosco. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Então, neste momento, nós vamos encerrar aqui, vamos passar um novo link para que a mensagem seja transmitida, porque ele vai transmitir a mensagem para os irmãos lá de São Paulo, tá? Deus abençoe. Boa noite, meus queridos irmãos da Igreja Congregacional de Porangatu. Eu sei que nós tivemos alguma dificuldade aqui nesse momento,
na conexão, mas enfim, estamos ao vivo. Eu queria saudar o pastor Rafael, ao João, pela luta e a dificuldade para que a gente pudesse estar online, falando para esse povo tão amado nosso, tão querido. E eu gostaria de meditar com vocês nessa noite acerca dos 2 primeiros capítulos do livro do profeta Joel, quando ele faz um chamamento ao arrependimento, a um quebrantamento sincero desse povo de Deus em tempo de crise que a nação estava vivendo. Eu gostaria de pedir que cada um dos queridos aí pudessem abrir as suas Bíblias para que nos acompanhassem na leitura. Livro do profeta Joel, capítulo 1. Nós leremos todo o capítulo 1 e chegaremos até o versículo 1 do capítulo de número 2. Livro do profeta Joel, capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo de número 1. Um chamado sincero ao arrependimento. Vamos me acompanhem. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai. Uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso, e destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra. Os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamentai com a virgem que, pelo marido da sua mocidade, está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído. A vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai dos lavradores. Uivai, vinhateiros, porque o trigo, e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco, lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vinde, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum. Convocai uma assembleia solene. Congregai os anciãos, todos os moradores da terra, para a casa do Senhor vosso Deus. E clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está com nosso Deus, a alegria e o regozijo. A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal, como geme o gado. As manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não têm pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os gigantes por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Vamos orar, meus queridos. Pai, nós pedimos que tu nos dirija a vida, que o Senhor nos tome nas tuas mãos e faça ter efeito no coração dos teus amados nessa noite. Te oramos em Cristo teu Filho. Amém. Meus amados, Joel faz então esse chamado para que o povo de Deus se apresente diante dele com um arrependimento verdadeiro e sincero. É bem verdade que aqui, quando olhamos para a realidade que Israel está passando, em decorrência do seu pecado, Deus tinha trazido juízo sobre aquela nação. Mas por quê? Porque esse povo tinha se desviado de Deus. Então, essa mensagem do profeta indica que Deus é um Deus que está irado contra o seu povo quando ele se desvia da sua presença e passa a transitar de que Deus é o governante de toda a terra.
E aqueles, portanto, que insistem em viver distante dos seus caminhos, em rebelião contra a sua vontade revelada, haverão naturalmente de sofrer em decorrência da sua rebeldia e desobediência. A destruição que esse povo sofre em razão da praga de gafanhotos, que depois é seguida por uma terrível seca, e aquilo que então é deixado pela praga de gafanhoto, aquilo que a seca não dizima, vem o fogo e consome o restante, aquilo que tinha sido deixado como restolho. Qual a razão de tudo isso? Porque Deus está vindicando o seu senhorio. A multidão de gafanhoto nada mais, nada menos é do que um exército poderoso nas mãos de Deus para trazer o juízo a um povo rebelde. Ainda mais, é por meio dessa proclamação do dia do Senhor que Deus está chamando a atenção para o momento em que Ele, Deus, o Deus do pacto, o Deus que se revela aqui como Yahvé, o Deus da aliança, o Deus que estabeleceu uma aliança de amor e vida com aquele povo. E Ele, Deus, jamais a quebraria, mas aquele povo está se distanciando numa condição de desobediência. Percebamos, meus queridos, que agora Deus vem para julgar a terra. Deus vem e julga a terra que Ele dera como herança à família, à nação que Ele mesmo gerara. Eles não passavam de 66 pessoas. E quem sabe 70 pessoas, se nós somarmos a José, a sua esposa, passados mais de 400 anos, sai um populacho de aproximadamente 1.600.000 pessoas. O Egito fora por Deus como que uma barriga de aluguel para gestar o povo a quem Ele elegera antes que eles mesmos fossem povo. Mas agora Deus está no dia do Senhor, no seu dia, vindicando o seu nome, o Deus do pacto, e que essa aliança deveria de fato ser cumprida. Percebamos que o cenário que nós temos à nossa frente não é outro senão de cenas dessa praga de gafanhoto que consome tudo, e após ela uma seca terrível, e aquilo que lhe resta, o fogo haveria de consumir. Mas quando lemos o profeta Joel, por que esse povo é chamado ao arrependimento? E quem é chamado ao arrependimento? Deus chama, por causa do pecado, as nações que estão sob a sua ira, para que se arrependam dos seus pecados e voltem-se para Deus com o coração quebrantado. Se nós olharmos para o texto que já lemos, versículos 2 a 4 do capítulo 1, ouvi, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Narrai isso aos vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Há uma praga que segue de forma avassaladora. E isso era uma experiência que aquele povo jamais tinha experimentado ou dela tinha tido conhecimento. Não se falara de assunto semelhante àqueles. E então, é por isso que Deus, no início do versículo 2, diz: ouvi isso, vós velhos, e escutai todos os habitantes da terra. É uma notícia que viria para tinir nos ouvidos daquele povo. Esse povo é chamado, então, todos eles, todas as pessoas, ao arrependimento. E aqui Joel, meus queridos, é esse porta-voz de Deus a anunciar. Você disser hoje: mas nós não temos nos voltado para os deuses falsos. Mas Deus não tem um anúncio tão duro para as nossas vidas, para o mundo da atualidade, ou quem sabe para a igreja dos dias presentes. Mas percebamos que nós temos erigido um exacerbado de consumismo sem limites, onde a violência, a corrupção campeiam à larga. O aborto, o assassinato, a vida de inocentes são tiradas porque muitas pessoas não têm interesse de despender do seu tempo que lhes é
valioso, precioso. Percebam que, enfim, agora a adoração pública daquele povo tinha sido interrompida. Deus tinha feito cessar o culto, apesar do juízo nas mais diversas áreas daquela nação. Aquele povo tinha sido cercado pela mão de Deus. Deus estava numa contenda com eles e lhes tira, então, todo o produto da terra. Tudo, a adoração estava corrompida, o culto tinha perdido a sua essência e a sua santidade. E Deus, então, pretende restaurar a adoração daquele povo. E, para tanto, já que o dia do Senhor, o culto lhe tinha sido substituído por outras atividades, muitas outras coisas estavam sendo mais interessantes para aquelas pessoas do que separarem o dia da verdadeira adoração ao Senhor para estarem na presença desse Deus Santo. Mas tantas outras coisas vieram mais. De fato, desejam estar na escola bíblica dominical. Não são outros os nossos prazeres, não são outras as atividades que o nosso coração por elas clama, um passeio, uma visita à família, e roubamos do Senhor aquilo que lhe é exclusivo. Pensamos que Deus não se importa com essas coisas. Meus queridos, é preciso que nós notemos que os efeitos do pecado haveriam de varrer aquela nação. Aquele povo sofreria o dano por causa da desobediência e da corrupção dos seus corações. Assim como nós temos sofrido na nossa própria pele, como o nosso país, a terra na qual vivemos, tem sido sufragada por tanta luta e sofrimento nesses últimos dias. O juízo de Deus haveria de se manifestar àquele povo. Se você olha comigo os versículos 6 e 7 de Joel, nós vamos encontrar ele dizendo que porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, os seus dentes são como dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos fizeram brancos. Por meio dessa terrível praga de gafanhotos, o profeta agora compara aquela nuvem de gafanhotos a um povo numeroso, a uma nação, dada a quantidade de insetos, os quais ele vê como um leão, como uma leoa, como cavalos, como soldados habilmente treinados que andam por sobre os muros, que escalam paredes, que sobem aos tetos, que diante desse exército que o Senhor envia, os gafanhotos, a terra é como o jardim do Éden, mas atrás desse exército, atrás dos gafanhotos, a terra se tornará um deserto extremamente assolada, porque a justiça de Deus estava se manifestando contra Israel. Tudo estava assolado. A visão é extremamente aterradora. Nos versículos 10, 12, 17 e 18, avança, então, esse juízo de Deus sobre aquele povo, sobre aquela nação, porque ele diz, o campo está assolado, a terra está de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Versículo 12, a vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Versículo 17, a semente mirrou, deixou dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Aqui, uma seca que dramatiza a existência daquele povo. Um povo que é de vida rural, agrícola, agora tudo desatirado. Deus faz questão de demonstrar que Ele é o Senhor, que Ele tem o controle sobre todas as coisas e que nada pode fugir de debaixo da sua direção.
Aquelas pessoas estavam pensando que elas poderiam viver por si mesmas, pautadas na própria força do seu braço, na sua engenhosidade, na sua capacidade de irrigar, de plantar, e buscando auxílio e bênção em deuses falsos, a semelhança dos dias de Elias, quando aquele povo entende que é Baal quem abençoa, é Baal quem faz com que a terra produza, e Deus então manda uma seca de 3 anos para demonstrar que Ele é o Senhor. E pela palavra do profeta, então, não mais choveu sobre aquele período. E a chuva só volta a cair quando Elias, no monte, estende a mão e olha e vê uma nuvem ainda que pequena, e sabe que Deus haveria de, por graça, bondade e misericórdia, restaurar a condição daquele povo. A terra estava comprometida por causa da praga de gafanhoto. A terra estava comprometida por causa da seca. Mas ainda assim, se aquele povo estava achando que poderiam fazer pouco caso daquilo que o Senhor estava fazendo nos seus dias, Deus ainda haveria de tornar mais dura a sua mão. No versículo de número 19, ele diz: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Se os gafanhotos tinham deixado a terra deserta, se atrás deles havia apenas assolação e o jardim do Éden à sua frente tinha sido consumido, aquilo que restara, a seca, tinha dizimado. Isso me faz lembrar do profeta Abacuque, narrando a situação que aquele povo estava experimentando, sem gado nos pastos, sem fruto na vide. A situação era extremamente desoladora. Aqui o cenário é semelhante. A seca tinha deixado com que todas as árvores parassem de produzir, porque tinham se secado. Mas após isso, segue um fogo que consome todas as coisas. Os pastos do deserto, a chama tinha abrasado todas as árvores do campo. Isso se dera em razão da chegada do dia do Senhor que chama a trazer o juízo sobre aquela nação. Mas qual foi o resultado sobre aquele povo com a chegada do dia do Senhor? Primeiro, os ébrios deveriam chorar porque a bebida lhes tinha sido tirada. A fonte do seu prazer já não mais existira. As videiras no campo tinham morrido, tinham secado. O fogo tinha queimado tudo. Então, o fruto da videira, o vinho, não dava mais alegria àqueles homens. Mas ainda um segundo aspecto, os sacerdotes, aqueles que eram responsáveis por prestar o serviço sagrado a Deus, já não tinha mais condições de celebrar o culto ao Deus vivo e verdadeiro, ao Deus de Israel, ao Deus que tinha sustentado aquele povo com mão forte e braço estendido. Deus tinha encolhido a sua mão. Deus tinha agora escondido e virado a sua face de bondade e de amor para com aquele povo e manifestado a face dura da sua ira e do seu julgamento. De maneira, meus amados, que os ministros da casa do Senhor deveriam lamentar, porque aquilo que era mais importante, o culto, já não podia acontecer, porque ofertas não existiam para serem entregues ao Senhor. O vinho para a libação também já não existia. O culto não podia acontecer, porque os elementos litúrgicos e as ofertas haviam sido tiradas. Parece que nós somos desafiados nessa mesma situação. Hoje, as igrejas brasileiras estão todas de portas fechadas. Se podemos cultuar o Senhor, o fazemos nessa comunhão dos santos através dos veículos da internet, das redes sociais. Mas os templos das nossas igrejas não estão abertos. Será que Deus também não está irado conosco? Será que nós, sacerdotes, será que nós, ministros de Deus, não deveríamos chorar e prantear na frente do Senhor, curvando-nos por causa
do juízo dele, que se abate inclusive sobre as pragas, vinham sobre as nações, a igreja permanecia de portas abertas. Se você olha para o período da peste negra, o período da peste do gado na Inglaterra, a igreja estava de portas abertas. A igreja era o refúgio onde o povo poderia buscar alegria na presença do Senhor, apesar das circunstâncias. Hoje as nossas portas estão fechadas, não deveríamos nós despir-nos das nossas vestes e colocar sobre nós cinza e pano de saco, não deveríamos nós rasgar o nosso coração e verdadeiramente arrependidos diante de Deus confessarmos o nosso pecado. Os vinhateiros é um outro grupo que naquele momento já não tinham mais o produto da terra. Apesar da semeadura, apesar do cultivo, agora nada poderia ser de lá colhido, porque tudo lhes tinha sido tirado. Qual a razão? Porque agora o dia do Senhor chegou. O dia do Senhor tinha chegado e por isso era tempo de vestir-se de pano de saco, era tempo de jejuar, era tempo de arrependimento nacional. Os versículos 13 e 14 nos ensinam exatamente isso. Quando nós lemos a palavra do Senhor, ele diz: cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar, vinde, ministros de meu Deus, passai a noite vestidos de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores dessa terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Esse é dia, esse é o momento, essa é a ocasião oportuna para que nós nos quebrantemos verdadeiramente diante do Senhor, num arrependimento que não seja apenas aquele que transparece no rosto abatido, mas verdadeiramente em um coração compungido, porque a palavra do Senhor nos afirma categoricamente que o coração compungido e abatido não desprezará, ó Deus. É preciso que nós rasguemos o nosso coração, é preciso urgentemente que haja verdadeiro arrependimento do nosso povo, da nossa nação. É preciso que esse povo que se afastou de forma tão terrível do Senhor, a semelhança dos dias de carnaval, momento a partir de onde se disseminou esta pandemia no nosso país. Ali se apresentou nas avenidas de carnaval um Jesus que era arrastado por Satanás, um Jesus que fora vencido por Satanás, e agora Deus, da maneira incompreensível, de forma que ninguém é capaz de trazer até esse momento a solução para esse vírus que dizima a humanidade. Algo que não chega a ser um ser vivo, unicelular, destrói toda a humanidade e coloca as mais poderosas nações de joelho. Não, meus amados, é preciso que nós nos curvemos ao Senhor. Recentemente, viu-se no dia 20 do mês passado em Goiânia, e em várias outras cidades do Brasil, as pessoas das janelas dos seus apartamentos cantando porque ele vive, e isso é verdade. Ah, meus amados, não apenas a igreja brasileira precisa voltar-se para o Senhor, reconhecendo que Ele é o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que tem poder tanto nos céus quanto sobre a terra. É o Deus que faz aquilo que lhe aprouver segundo os seus eternos desígnios. É esse Deus que não divide a sua glória com ninguém. É esse Deus que é o Senhor de todas as nações. É esse Deus do qual ninguém pode zombar. Ah, meus queridos, a situação era dramática vivida por aquele povo. Mas agora é momento de chamamento ao arrependimento. Hoje nós tivemos quase que em todas as cidades do nosso país, se não todas, obediência a um chamado ao jejum. É preciso que um homem
que está na presidência da República. Embora criticado por tantos pastores, como é que as suas igrejas se dedicariam ao jejum mediante o chamamento não de um pastor, não de um líder religioso, mas de um líder nacional, político? Mas a verdade é uma só. Esse jejum, esse quebrantamento é para ser apresentado ao nosso Deus, esse Deus que é compassivo e misericordioso, longânimo e assaz benigno. Esse Deus que é tardio em irar-se e que se arrepende do mal. E aqui nós caminhamos para um segundo ponto. Este chamado sincero arrependimento deve ser vivido no mais profundo do nosso coração. Os versículos 12 a 13, que já lemos, diz que a situação dramática que aquele povo estava vivendo deveria ser mudada. Versículos 12 a 13 do capítulo 2 diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que se arrepende do mal. Embora a hora já fosse muito avançada, ainda havia oportunidade para o arrependimento. Deus estava irado? Estava. Deus ainda hoje está irado? Está. Mas havia espaço e oportunidade para o arrependimento daquele povo, mas ainda cabia o arrependimento. Aquele povo poderia, contrito, voltar-se para Deus. Hoje é possível que eu e você, arrependidos, e esse arrependimento tem que ser do fundo do nosso coração, por causa dos nossos pecados pessoais, particulares, mas também dos pecados cometidos pela nossa nação, pelos nossos políticos, pelo nosso povo, que cada dia e cada vez mais se afasta da presença gloriosa do Senhor. Haveria de ser uma meia volta, 180 graus na direção que eles estavam tomando, eles precisavam voltar-se para a presença de Deus. Haveria, sim, a necessidade de um verdadeiro retorno ao Senhor, a Deus e Yahvé, o Deus do pacto. Deus haveria de responder às orações daquele povo. Meus queridos, mas por quais razões Deus haveria de atender às orações de um povo tão rebelde? Eu queria citar aqui pelo menos duas razões que nós encontramos aqui no versículo 13 que acabamos de ler. Primeiro, porque o Senhor é misericordioso. Ainda, porque Ele é compassivo, Ele é tardio em irar-se e grande em benignidade e que se arrepende do mal. O caráter de Deus, que é santo, Ele também é justo, é bom, é reto, mas é um Deus misericordioso. E quando nós olhamos para esses atributos de Deus, quando olhamos para a misericórdia de Deus, ela parece fazer um contraponto com a graça, porque a graça de Deus é quando Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia está aqui, quem sabe, num paradoxo. É quando Deus deixa de dar a mim, é quando Deus deixa de dar a você aquilo que deveria nos ser entregue, aquilo que nós merecemos. E o que é que nós merecemos? Nada mais, nada menos de como aquele povo lá no passado. A morte, a sentença dura de Deus. Meus queridos, a Bíblia no Novo Testamento é muito clara em dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, diz o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no capítulo 3, versículo número 23, ou 6, versículo 23. Porque todos pecaram, nós estaremos na glória eterna no dia bendito do retorno do Filho de Deus, porque Ele pagou completamente os nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas culpas. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Porque Ele, Jesus, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a boca, caminhou para a cruz do Calvário, tomando sobre si todo o escrito de dívida que era prejudicial contra nós,
e encravou-os na cruz do Calvário, para que agora, como filhos e filhas do amor de Deus, vivamos para a glória do seu nome. Mas até que isso ocorra, é necessário que, então, um segundo passo, um segundo movimento que encontramos aqui no versículo 13, agora no início do versículo, na parte A, quando o profeta diz, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor. É preciso, meus amados, que haja verdadeiramente arrependimento no nosso coração. É preciso que nós rasguemos não as vestes, mas o coração. É preciso que haja mudança verdadeira em cada um de nós. A começar em mim, é preciso que eu deixe o velho homem com seus feitos e revista-me do novo homem que se refaz em Cristo Jesus. Que eu viva para a glória dele, para o louvor do seu nome. É preciso que haja mudança. E assim, meus amados, nós podemos concluir essa palavra nessa noite. Em resposta ao arrependimento daquele povo. Em resposta à submissão daquele povo agora ao Senhor. Em resposta ao voltar-se para ele, Deus, de coração quebrantado, Deus prometeu abençoar aquele povo. Perceba que no capítulo 2, dos versículos 19 a 27, para finalizarmos, nós vamos encontrar uma promessa alvissareira vinda de Deus. E diz, mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão em vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justiça medida, ou em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporânea serôdia. As eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis. E louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que ouve maravilhosamente convosco. E o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E o meu povo jamais será envergonhado. O que Deus requer de cada um de nós, ao anunciar a sua bênção, ao anunciar o seu favor, ao anunciar a sua misericórdia, a sua benignidade, o seu amor que jamais tem fim. O que Ele quer de você e de mim? Apenas que nós reconheçamos que Ele é o Deus da aliança, que Ele fez um pacto de amor e vida para conosco, e que Ele, por não ter ninguém superior a si mesmo, por quem jurar, jurou pelo seu próprio nome, de que cumpriria cada uma das suas promessas para conosco. Deus nos tem abençoado. Deus tem promessas maravilhosas ao nosso respeito. Dentre elas, nós podemos apenas enumerar aquelas que são as mais dignas de menção nessa noite. O Senhor Jesus Cristo, quando o seu povo, seus discípulos, após a última ceia, estavam entristecidos e preocupados moradas. Se assim não fora, vos teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. E Jesus, meus amados, foi nos preparar essas moradas celestiais. E Ele voltará um dia em poder e glória para buscar a sua igreja, para levar para junto de si todos aqueles que verdadeiramente o amam. É preciso que nós olhemos, então, para essa promessa de Deus, ainda enquanto aqui, de uma terra produtiva, mas na eternidade, a morada consigo nos céus. Mas enquanto esse dia não vem, há uma promessa de renovo espiritual para a sua igreja, há uma promessa de renovação espiritual
para o seu povo. Ainda Joel, nos versículos 28 a 32, do capítulo 2, ele é categórico em dizer: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Há uma promessa. A salvação vem do Senhor. Aquele que clamar pelo seu nome, aquele que depositar a sua confiança com exclusividade nele, haverá de obter a salvação. No capítulo 16 de Atos, Paulo e Silas, depois de saírem da prisão pelo poder espetacular do Senhor nosso Deus, aquele carcereiro está salvo, tu e a tua casa. Essa epidemia que nos traz medo, que infunde terror, que gera histeria no meio da sociedade, ela pode ser contida. Aqueles que clamarem o nome do Senhor têm de Deus a garantia da sua proteção, do seu cuidado, do seu zelo. O Espírito Santo de Deus certamente jamais nos abandonará, porque naquele dia, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual é a situação que nós temos vivido? Não temos estado debaixo ao arrependimento, ao quebrantamento. Velhos, jovens, moços, recém-casados, o noivo e a noiva, ministros da casa de Deus, sacerdotes, vinhateiros, ébrios. É necessário que cada um converta-se do mau caminho que tem trilhado e volte-se inteiramente para Deus, que haverá de sarar a nossa nação, porque não é outra a promessa que Deus nos faz em momentos de calamidade, a semelhança desses, quando Ele nos chama a uma mudança de vida, ao quebrantamento, conforme em 2 Crônicas 7,14, e aqui finalizamos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor dispense sobre a sua vida a sua graça, o seu amor e a sua bênção. Que o Senhor derrame paz sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.